Vem aí o 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de março de 2015, no Templo Sede da Assembleia de Deus, no Belenzinho, São Paulo, com os palestrantes internacionais Stan Toller, Marlene Lefevre, Michelle Anthony, Clancy Reis. E do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, César Moisés, entre outros. Prepare já sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21 2406 7400 ou pelo site editoracpad.com.br/eventos. 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Uma realização CPAD. Lição 11. O julgamento e a sabedoria pertencem a Deus. A lição de hoje, já quase chegando ao final do nosso terceiro trimestre de 2014, que fala sobre o julgamento e a soberania pertencerem a Deus. Os conselhos que Tiago coloca no capítulo de número 4, e que é o objeto de estudo dessa lição, ele nos relembra, a forma dos conselhos, ela nos lembra o modelo de Provérbios no Antigo Testamento. Acerca de não falar mal um dos outros, parece uma coisa tão comum, se tornou tão comum a ideia de se falar mal de pessoas por trás dessas pessoas, que parece até mesmo difícil contornar essa prática bastante nociva que nós temos em sociedade. Eu diria em sociedade, mas tratando particularmente entre nós, enquanto crentes em Jesus, é lamentável que haja essa postura entre nós e nós sabemos que ela existe. Ela existe, ela é perigosa e eu diria até que em tempos de internet, nós temos um perigo ainda maior rondando o nosso meio, que é a acusação indevida e boatos e acusações maldosas que correm a internet. E é importante colocar aqui que a confrontação de alguém que esteja errado é algo até mesmo bíblico. Não significa que não se possa fazer. O que se condena aqui é o falar mal na ausência da pessoa, falar por trás da pessoa e muitas vezes dizer inverdades de alguém. Isso é condenado pela Bíblia Sagrada, é condenado por qualquer boa ética e por qualquer boa educação que exista no mundo. Porque se você tem como alvo fazer com que essa pessoa converta-se da sua postura ruim, você deve falar com ela. Se você quer que essa pessoa pare de prejudicar a sua vida, você deve dirigir-se a ela. Então, se você fala por trás, fala com alguém que não é essa pessoa, que você se sente prejudicado por ela, então, na verdade, você não está se diferindo muito dela. Está, na verdade, se igualando. É um grande mal e é um grande risco esse tipo de postura. O que está sendo condenado não é a avaliação, é o julgamento. Porque o julgamento significa o quê? Significa sentenciar, significa ter a capacidade para julgar de maneira isenta. Ou seja, o juiz julga e de ninguém é julgado, porque ele está acima da possibilidade de ser julgado, então ele tem isenção para fazer esse julgamento. Então é isso que a Bíblia condena que nós façamos, tomemos esse lugar. Não devamos ter que esse lugar, no caso aqui, não é de um juiz humano, é sim do juiz divino. Nós podemos avaliar, podemos averiguar, mas não podemos sentenciar, porque há uma metamorfose, uma mudança, a pessoa tem possibilidade de transformar o seu caráter, permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Então, o julgamento pertence a Deus, não a avaliação. Podemos avaliar, mas não temos poder de julgar, principalmente quando a gente usa até a expressão fulano está no inferno, etc. Eu acho que é um pouco complexa essa postura pelo fato de que nós não temos noção do fim dessa pessoa.
que já remete-nos à segunda parte da lição, que fala sobre a soberania divina, que pertence somente a Deus, acerca até mesmo dos nossos planos futuros. Quando nós dizemos vamos fazer assim ou vamos fazer daquela outra forma, Tiago recomenda que nós não devemos fazer isso, porque nós não temos controle sobre o nosso futuro, sobre o que vai acontecer daqui um minuto, no próximo minuto da nossa vida. E não tendo esse controle, devemos então colocar nas mãos de Deus e dizer que se Deus permitir, amanhã nós faremos isto ou aquilo. É exatamente essa a recomendação prática de Tiago. Eu até me lembro de um texto bíblico lá de Mateus capítulo 18, versículo também de número 15 até versículo de número 17, onde o Senhor ensina acerca do trato, do relacionamento interpessoal dentro da comunidade de fé. E ele fala, se o teu irmão tem alguma coisa ou pecar contra você, o que é que você deve fazer? Você deve repreendê-lo publicamente não, aliás, de forma privada entre você e ele, vocês dois conversando. Você não deve falar para um terceiro, você deve falar com a própria pessoa, dirigir-se a ela. Isso me lembra o que Tiago está justamente também ensinando. Você fala com essa pessoa, se ela te ouvir, você ganhou esse irmão, resolveu a querela, resolveu o problema, está tudo certo entre vocês. Se ele não te ouvir e continuar te prejudicando, você leva um ou outro, uma ou duas outras pessoas com você, para que elas possam servir de testemunhas de que você está querendo resolver o problema e também, de repente, possa ajudar você a aconselhar essa pessoa. Agora, se de todo ela não se emendar e não quiser parar com a prática da calúnia, aí você, de fato, deve considerá-la como uma pessoa que não tem temor de Deus, não tem respeito, não quer nada com nada. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Mas, infelizmente, ainda é prática corrente entre nós a fofoca, o mexerico, a confusão, e não devamos esquecer que essa é uma das coisas que o Senhor abomina. Sua palavra ensina de maneira clara. A pessoa que semeia contenda entre os irmãos é uma abominação perante Deus. Então, Tiago ecoa esses ensinamentos do Antigo Testamento, os ensinamentos do Senhor Jesus, seu meio-irmão, e ele agora novamente dá uma ressonância a esses ensinamentos, levando-nos a praticar o Evangelho. As pessoas que abraçaram o Evangelho, que vivem o Evangelho, devem evitar esse tipo de situação e esse tipo de postura. Se depender de mim e de você, devemos promover a paz, a felicidade e a alegria e a harmonia entre nós. Jamais a contenda, a confusão, a discórdia. Que Deus te abençoe, uma excelente aula, com muita transformação de vidas a partir da nossa própria vida. Deus abençoe. CBAD, a editora da Escola Dominical.